eu sou a Camila Magno, professora de artesanato da Center Panos Praça da Árvore. Infelizmente, a nossa live do dia 27/3 não deu certo, mas como eu prometi, estou gravando o 9º episódio do projeto Tá em Casa, Fica em Casa. E o tema de hoje é amigurumi, e eu vou ensinar para vocês esse lindo porta-copo de cactos. Se você é assim como eu, apaixonada por amigurumi, ama amigurumi, então vem comigo aprender esse passo a passo. Então, meninas, agora nós vamos pro passo a passo. A lista de material vai estar na descrição do vídeo. Então, eu vou iniciar aqui o suporte do porta-copo, que é o círculo. Vou usar um tom de verde claro e vou iniciar com o anel mágico. Vou começar colocando uma ponta do fio do novelo na palma da minha mão e dar uma volta no meu dedo, segurar o fio. Vou inserir a agulha dentro do anel mágico e com o gancho da agulha eu vou puxar a linha do novelo. O primeiro elo está pronto, agora eu vou fazer um nó. Agora nesse momento você pode tirar o anel mágico de dentro do dedo que ele não vai desmanchar. Agora dentro desse anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos, mas é importante vocês se atentarem de estar pegando os dois fios, tanto o fio do anel como o fio que está solto, com a ponta solta. Então, eu vou inserir a agulha dentro do anel mágico, vou dar a laçada, puxar para dentro do anel mágico e vai ficar 2 laçadas na agulha. Vou dar uma laçada no fio do novelo e tirar os dois. Primeiro ponto baixo. Eu vou fazer esse processo mais 5 vezes. Passa dentro do anel, puxa o fio. Opa, deu um nozinho, vou desmanchar. Puxa dentro do fio, dá outra laçada e tira os dois da agulha. Para facilitar, quando tá dando a laçada, eu seguro aqui a base do ponto para ele ficar bem firminho e não ficar rodando na agulha. Então, aqui eu vou contar as trancinhas que tem na frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá pronta a primeira rodada. Agora eu venho aqui com esse fiozinho, que tá pontinha, e puxo para fechar o anel. Mas eu não puxo tudo para não ficar muito apertado esse meu primeiro ponto. Agora, nessa segunda rodada, eu vou inserir a agulha pegando as 2 perninhas, ó. E vou fazer um aumento. Um aumento é 2 pontos baixos. A primeira laçada sempre é mais difícil, mais durinha. Ele geralmente enrosca. Eu vou refazer aqui. E pela posição que eu estou, às vezes eu não consigo enxergar. Então, fiz o primeiro ponto. Agora, eu vou inserir a agulha no mesmo buraquinho do ponto anterior e vou fazer mais um ponto. Conforme as carreiras vão crescendo, vai facilitando a inserção da agulha dentro dos pontos. Então, eu vou fazer uma repetição de 6 aumentos. Tá vendo que vai ficando mais fácil? É só o primeiro ponto que ele é mais apertadinho. Então, finalizei. Então, nessa rodada, primeira rodada, 6 pontos baixos e 6 aumentos, totalizando 12 pontos. A partir dessa rodada, eu vou usar como meu auxílio
o marcador de pontos. Então, eu vou fazer aqui, conforme a receitinha que está na descrição do vídeo, um ponto baixo. Vou colocar o marcador e vou fazer um aumento. E vou repetir isso mais 5 vezes. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e na próxima um aumento, que significa 2 pontos baixos no mesmo ponto da carreira anterior. Finalizei a rodada, meu marcador representa o início da carreira. A partir daqui, eu posso já finalizar o fechamento do anel mágico. Então, eu vou pegar aqui o meu fiozinho que estava solto, vou puxar bem, certifico que tá fechadinho. Aí eu pego uma tesourinha e corto rente para ele parar de atrapalhar a gente no processo de crochetar. Na rodada 4, eu vou fazer 2 pontos sozinhos e um aumento. 2 pontos e um aumento. Então, eu vou adiantar esse processo, né? Vocês seguem a receitinha, né, que tá na descrição do vídeo. E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês a próxima etapa. Então, aqui eu tô com o círculo já adiantado, né, no verde escuro. Eu tinha iniciado com o verde claro. E eu fiz a mesma coisa, só que com o verde mais escuro. Então, apenas recapitulando, a gente tinha parado na rodada 4, que era 2 pontos e um aumento. Então, você vai ler a receita do seguinte modo, né? O anel mágico com 6 pontos. A segunda carreira são 6 aumentos, terminando com 12 pontos. A terceira são 1 ponto e um aumento, 1 ponto e um aumento, finalizando com 18 pontos. A quarta é 2 pontos e um aumento. Depois a próxima, 3 pontos e um aumento. 4 pontos e um aumento. E vai fazendo isso em todas as 12 rodadas, né? Então, a rodada número 12 vai finalizar com 10 pontos e um aumento. 10 pontos e um aumento. Totalizando 72 pontos nessa rodada número 12. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o acabamento, né, do porta-copo, que é uma carreira inteira de pontos baixíssimos. Então, aqui eu vou tirar o marcador, não vou precisar mais dele no momento. E a partir daqui, eu vou pegar e fazer um ponto baixíssimo em cada ponto desses, totalizando 72 pontos baixíssimos. Então, eu vou inserir a agulha dentro do ponto da laçada e tirar tudo da agulha. Da laçada, puxa tudo. Da laçada e puxa tudo. E eu vou fazer isso até o final da rodada. Então, eu vou adiantar esse processo e já volto para mostrar
o arremate dessa peça. Então, eu finalizei toda a volta com ponto baixíssimo. E eu vou fazer o último ponto baixíssimo aqui, para finalizar e cortar o fio para arrematar depois. Eu vou pegar agora esse fio, vou pegar e vou passar para trás do crochê. Então, eu vou inserir a agulha no mesmo ponto que foi feito o último ponto baixo. E vou levar lá para trás e puxar. Percebam que ele ficou com um leve degrau aqui, né? Ficou um degrau bem aparente, né? Mas isso se dá porque é feito em aspiral, né? O crochê pro amigurumi. Mas daí não tem problema porque a gente vai colocar uma florzinha aqui e vai desaparecer esse degrau que ficou aqui na conclusão do trabalho. Então, o próximo passo agora é fazer a florzinha, que é um enfeite do cactus. Então, eu vou fazer novamente, eu vou deixar um fio mais longo, porque eu vou usar esse fio para amarrar a florzinha no suporte de copo. Então, eu vou fazer um anel mágico, que nem eu fiz do cactus, só que em vez de fazer ponto baixo, eu vou fazer 3 correntinhas. Eu vou fazer uma sequência de 2 pontos altos. Então, eu vou dar uma laçada, vou inserir no anel mágico, puxar, fica 3 laçadas na agulha, pego mais um pouquinho de fio, tiro 2, e depois eu tiro 2. Mais um ponto alto. E faço 3 correntinhas. E finalizo com um ponto baixíssimo. E eu vou fazer esse processo mais 4 vezes, totalizando 5 pétalas. Então, finalizei as 5 pétalas. Eu vou cortar o fio. E vou tirar o fio da agulha, puxando todo o fio. Porque daí ele finaliza o ponto baixíssimo, ele vira um nó. E com esse outro daqui, ó, que é do anel mágico, eu vou fechar essa pétala. Então, eu vou puxar bem. Então, quanto mais eu fechar, menor fica o buraco aqui do anel mágico. Aí, depois é só ajeitar aqui. E esses 2 fios aqui vai auxiliar para eu fixar a florzinha no cactus. Eu vou colocar onde eu finalizei aqui, ó, com ponto baixíssimo. Então, vou posicionar ela aqui, ó. E vou passar cada fiozinho dentro de um buraquinho do ponto. Então, ó, aqui, aí eu puxo a linha. Aí eu venho do lado aqui e levo essa linha até aqui para ser puxada. Aí ele fica assim. Então, desse lado, eu vou dar um nozinho. Só que para eu cortar esse fio, eu tenho que fazer um nó final. Então, para não ficar o nó aparente aqui desse lado, eu vou inserir a agulha novamente pelo buraco
e vou puxar a linha para frente de novo, no buraco e no outro. Daí vai ficar só uma amarradinha aqui. Aí com o fio aqui na frente, eu vou dar um nó final. 2 laçadas. Aí é só vir com a tesoura, corta aqui. Corta aqui. Aí o nozinho fica debaixo da flor. Para esconder esse fio, eu vou pegar uma agulha de tapeceiro para arrematar esse fio. Eu gosto de passar pela frente porque consigo pegar melhor as laçadinhas aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí como a cabeça da agulha é maior que o ponto, aí você tem que fazer um pouquinho mais de força. E é nesse momento que a agulha acaba amassando um pouquinho. Ó, passei. Aí você pode já cortar o fio que ele não solta mais. E o suporte de copos está pronto. Agora vamos para o vasinho. Eu usei linha marrom para o vaso. E a gente vai iniciar essa etapa fazendo 11 correntinhas. Primeiro foi o nó, vou segurar aqui a base, vou dar uma laçada e puxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. A partir da segunda correntinha, que é essa daqui, eu vou fazer um aumento, certificando-se que você está pegando as laçadas de cima, que é essa daqui, e a de trás. Então, se você olhar na agulha, vai ter 2 laçadinhas. Vou dar uma laçada e fazer 2 pontos dentro dessa mesma correntinha. Após isso, do primeiro aumento, eu vou fazer 8 pontos baixos. 1 ponto em cada correntinha. Se você inserir a agulha virada para cima, você só pega uma laçada da correntinha. Agora, se você insere a agulha para baixo, automaticamente vai vir 2 laçadas na sua agulha. Tanto a laçada da frente como a laçada de trás do ponto. Vou fazer aqui a 8ª. E nessa última correntinha, eu vou fazer 3 pontos baixos. Aí eu já puxo aqui a linha para baixo. Aí na hora que eu for fazer a parte de baixo,
2, 3. A linha estando aqui em cima do trabalho, na hora que eu for pegar a laçada debaixo do ponto, aqui, essa linha já fica em cima da agulha e eu já vou arrematando o ponto. Então, eu vou voltar fazendo 9 pontos baixos, pegando a laçada que ficou no ponto de baixo. Oito pontos. Nove pontos. Semelhante ao suporte, não vamos finalizar com ponto baixíssimo. Vamos iniciar direto a carreira pegando a primeira laçada de ponta aqui, ó. Aí nessa carreira, seguindo a orientação da receita, vamos iniciar com 2 aumentos. Então, eu vou fazer um aumento em um ponto. E no próximo ponto eu faço outro aumento. Nessa etapa você pode também 1, 2, 3, 4. Colocar um marcador de pontos. E fazer 8 pontos baixos, um em cada ponto. Três aumentos. E a parte de baixo do cactus vai crescendo e ficando oval ao mesmo tempo. Aí você faz mais 8 pontos depois dos aumentos. E vai finalizar o último ponto fazendo um aumento. Ele vai ficando assim. Vocês vão seguir a receita, então, até a carreira 5. Então, eu vou adiantar o passo aqui e eu já volto para mostrar para vocês o processo de subir o vasinho. Então, eu adiantei a parte de baixo do vaso e finalizei com um ponto baixíssimo e arrematei o fio igual eu fiz aqui no suporte de copo. Então, ele ficou todo redondinho assim, tá? Aí, qual é o detalhe, a diferença disso? Por que eu não dei continuidade e simplesmente subi o vaso? É que no caso aqui do vaso, eu quis dar um acabamento, um detalhezinho, né? Deixando ele mais retinho aqui e ao mesmo tempo
ter essa trancinha aqui, ó, como se fosse uma carreira de ponto baixíssimo em toda a volta dele. Então aqui ele sobe, mas quando você vira a parte de baixo, você enxerga esse detalhezinho aqui. Se você não quiser fazer esse detalhe, então você não vai cortar o fio, não vai finalizar com ponto baixíssimo quando acabar a quinta carreira. Você simplesmente vai dar continuidade na contagem das carreiras até o final. Então, como eu quis esse detalhe, eu acabei arrematando o ponto. Então, como que eu fiz isso? Todos os pontos, não importa se ele é ponto baixo, ponto alto, meio ponto alto, não importa. Ele vai ter duas perninhas na frente, em cima, né, na parte de cima, que forma essa trancinha. E aqui embaixo, aqui atrás, no avesso, ele vai ter essa laçada aqui, ó. Então, todos eles vão ter 3 laçadas. 2 em cima e uma atrás. É tanto que quando a gente olha no avesso, tem, ó, laçadinha em todas as rodadas. Então, o que eu vou fazer nesse processo? Em vez de pegar o ponto aqui no meio, que é para pegar essas duas laçadas, porque se eu pegar aqui no meio, quando eu começar a crochetar, essa laçada aqui, essas duas perninhas vão sumir. Então, o que eu fiz? Eu vou começar o ponto, eu vou virar aqui, ó, que você tem que virar com essa parte aqui virada pro seu dedão, senão ele fica do avesso. Eu vou inserir a agulha para pegar essa, deixa eu focar aqui, essa laçada. Então, ela vai ficar um pouquinho mais dura, porque é um ponto mais apertadinho, mas é possível pegar. Peguei. Vou dar uma laçada e vou trazer essa laçada para cá, para dentro do ponto. E vou fazer uma correntinha. Então, vou pegar de novo a perninha de trás. Então, as duas perninhas ficam aqui na frente e essa é o que estou trabalhando. E eu vou jogar essa linha aqui que tá solta em cima da agulha para eu já ir arrematando. Eu vou fazer isso em toda a volta. Pegando só a de trás, eu vou adiantar esse processo. Olha como ele vai ficando. E eu já volto para mostrar o resultado. Eu fiz aquela toda a volta da primeira rodada do corpo do vasinho, pegando só a laçada de trás, de baixo, né, que é a terceira laçada do ponto. Aí, o fundo ficou assim, com esse detalhezinho aqui, ó. Aqui é a correntinha inicial. Eu vou pegar aqui e eu vou fazer um ponto baixo completo. Eu vou ignorar a existência dela e já vou pegar no outro ponto. E eu vou fazer ponto baixo em toda a extensão dessa carreira aqui, sem aumento, sem nada. Eu vou fazer aqui essa volta e eu já volto para passar a próxima etapa. Finalizei a rodada 7, agora eu vou iniciar a rodada 8 com um aumento e 5 pontos, um aumento e 5 pontos, e vou repetir esse processo 8 vezes.
Vou colocar um marcador para saber onde começa essa rodada e finaliza. Aí vocês vão seguir a receita e vão fazer toda a extensão do corpo aqui do vaso, para o vaso crescer, seguindo exatamente como diz a receita. Então, eu vou adiantar todos os passos até a última rodada e venho finalizar aqui com vocês com um detalhe do vaso. Então, vocês seguem a receita até a rodada 19. Então, aqui eu fiz até a rodada 19. Nesse momento, você consegue enxergar melhor, ó, o detalhe que a gente deixou no vasinho. Nesse momento, vocês também podem colocar aqui para ficar mais firme um papelãozinho no formato do fundo, mas se vocês optarem por fazer isso, vocês têm que fazer na etapa que vocês estão fazendo o fundo. Então, por exemplo, chegou nessa etapa, aí vocês desenham no papelão para pegar o formato certinho do fundo, tá? No meu caso, eu acabei optando por não fazer, porque os próprios cactos me deram a estruturação que eu queria. E eles não ficaram caindo, mas isso é opcional. Agora eu vou fazer o detalhe do vaso. Então, se vocês observarem na peça pronta, tem esse detalhezinho aqui. E ao mesmo tempo, aqui em cima ele é bem grossinho, cerca de meio centímetro. Então, esse detalhe eu fiz separado e depois uni ao corpo do vaso. E para essa etapa, a gente vai fazer correntinhas, 66 correntinhas, conforme o número total da carreira 19. Então, para fazer correntinha, apenas lembrando, vou segurar aqui a ponta do fio, vou inserir a agulha de dentro para fora e eu vou fazer uma rotação de 360 graus para formar essa gotinha aqui, ó. Tá? Vou segurar e vou dar uma laçada e puxar. Esse daqui não conta como ponto, é só o nó. Então, vou dar laçada, puxar, dar laçada, puxar. Nesse momento, eu sugiro não fazer a correntinha muito apertada. Deixa ela mais soltinha. Porque para a próxima etapa fica mais fácil para fazer os pontos baixos da forma como eu vou ensinar vocês. Vocês vão fazer 66 correntinhas e unir a correntinha última com a primeira com ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer essa etapa aqui, as 66 correntinhas, e eu já volto para fazer a próxima etapa com vocês. Então, as 66 correntinhas estão feitas, agora eu vou uni-las. Então, eu vou segurar aqui, ó, até o finalzinho, para unir certinho. Vou pegar, em vez de eu pegar a correntinha, essas daqui da frente, eu vou virar o meu trabalho e pegar a correntinha de trás. Tá vendo a diferença? Correntinha vista de frente e a correntinha vista de trás. Eu vou pegar a correntinha, essa laçadinha de trás. Vou trazer esse fio solto pra cá, pra já ir escondendo ele. Vou dar uma laçada e tirar com ponto baixíssimo.
Eu vou dar uma laçada, fazer uma correntinha para subir o ponto. E ela não conta como ponto. Eu vou inserir de novo a agulha na mesma laçadinha de trás da correntinha. Vou fazer ponto baixo. Então, é isso que vocês vão prestar atenção, tá? Ó, vou pegar aqui uma perninha, que é a laçadinha de trás. E por isso que eu falei para vocês não fazerem o ponto muito apertado, porque senão vocês não conseguem pegar essa laçada aqui de trás. Eu vou fazer ponto baixo. Em toda a volta, vou pegar uma laçada. Eu esqueci de esconder o fio, vou ter que esconder depois. Então, ó. Deixa eu ver se tá focando direitinho. Vou inserir a agulha aqui. E eu vou fazer isso na volta toda. Aí, o que vai acontecer no final da volta toda? Em cima fica a laçadinha. E embaixo também fica o mesmo formato. Ó. A parte de cima do ponto, como se fosse uma trança, né? Fica o Vzinho do ponto. E quando a gente vira o trabalho, também tá a laçadinha aqui. E fica bonito dos dois lados. Eu vou fazer isso, então, na volta toda. As duas rodadas, que vão ser duas carreiras, né? Essa pegando na parte de trás da correntinha. E a próxima vocês vão trabalhar normal, pegando a parte de cima. São duas carreiras. Eu vou fazer essas duas carreiras e já volto para mostrar como a gente vai finalizar. Uma coisa que eu esqueci de mencionar para vocês é que nessa etapa aqui do detalhe do vaso, vocês vão finalizar com um ponto baixíssimo cada carreira. Então, aqui eu vou pegar, inserir a agulha aqui e eu vou fazer ponto baixíssimo, finalizando esse detalhezinho aqui. Agora eu vou pegar aqui o detalhe do vaso, vou colocar na lateral do vaso, vou inserir a agulha pegando o detalhe e pegando o vaso. Dou a laçada e puxo, tirando os dois, ponto baixíssimo. Aí eu vou inserir do outro lado, pegando o detalhe e o vaso, dou a laçada, puxo, tirando os dois. Então, eu vou fazer ponto baixíssimo em toda a volta, pegando todos os pontos. Toda a extensão dele. Eu vou fazer isso em toda a volta e já mostro para vocês como vai ficar. Eu finalizei o penúltimo ponto, então aqui tá o primeiro, e eu não vou fazer o último. Então, o que eu vou fazer? Vou puxar essa linha, vou colocar na agulha e vou finalizar sem o nó tradicional do ponto baixíssimo, porque eu não quero que esse nó apareça no meu trabalho. Então, o que eu pego? Vou pegar aqui o meu primeiro ponto, as duas correntinhas, vou passar a agulha por entre elas para fazer a perninha da frente da correntinha. E agora eu vou fechar ela aqui, ó. Então, para isso, eu vou inserir a agulha da onde tá saindo a linha, aqui. E vou passar lá para trás.
fazendo a finalização perfeita, sem nó, para ficar tudo igual, as correntinhas aqui da frente. Para travar essa linha, eu vou virar o trabalho e vou passar dentro, não desse ponto aqui, do próximo. Eu jogo a linha lá pra frente de volta, passando por aqui, pelo meio, ó. E agora é só inserir aqui, ó, no meio dos pontos. Puxa com força para ele sair, ó. Faço de novo entre os pontos para esconder um pouco esse fio aqui. E corto o fio. E tá pronto o vasinho, que é onde você vai guardar seus cactos prontos. A quantidade de porta-copos para o kit, você que decide. Você pode fazer para um casal, para 4, 6, a quantidade você que decide. Nesse vasinho, ele cabe tranquilamente até 6 unidades de porta-copo. E vai ficar firminho e lindo para você fazer para a família, presentear, vender. Então, se você gostou desse vídeo, é só você curtir, compartilha e me marca, né? Hashtag CamilaMagno31 para eu ver o seu trabalho. Se você não conhece meu trabalho, me siga nas redes sociais, no Instagram, CamilaMagno31 e Ateliê Cleomagno, que é onde a gente posta outros tipos de artesanato. Bom, gente, por hoje é só. Um grande beijo. Tchau, tchau.